Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de história e uma de língua portuguesa. A de história, o texto está no livro Apis, na página 91, mas as atividades estão nos guias de orientações. Por quê? Porque para ter espaço para responder, a gente vai responder no próprio guia. Então a gente vai ler o texto no livro e depois ir para as atividades. Depois, língua portuguesa é tudo no aprender sempre. Então, página 91 do livro Apis, o de capa verde, O Brasil Português. Entre 1500 e 1808, o Brasil foi colônia de Portugal. Mesmo depois de ter deixado de ser colônia, o Brasil só se tornou oficialmente independente em 1822. Então, colônia, pessoal, é uma palavra usada para descrever territórios na América, na África e na Ásia que foram governados por outros povos, principalmente europeus. Então, o Brasil ele foi colônia de Portugal, ou seja, ele foi governado por Portugal entre 1500 e 1808. Só que o Brasil ele só teve a independência, ou seja, só conseguiu ficar um país com o próprio governo em 1822. Nesse período de 1500 a 1808, que ficou conhecido como Brasil Colônia, muitos portugueses vieram para as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles ocuparam principalmente o litoral, onde fundaram as primeiras vilas e cidades brasileiras. Aos poucos foram se estabelecendo mais para o interior, porque, pessoal, quando eles chegaram no Brasil, ainda era tudo mata. Então, quando eles chegaram, eles ficaram no litoral, onde tem as praias, principalmente no estado da Bahia, porque assim eles conseguiam estar desbravando as florestas e construindo as vilas. O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole. Assim, nesse período, Portugal era metrópole e o Brasil sua colônia. O objetivo dos portugueses era obter riquezas no Brasil. Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e mais tarde o ouro e outros produtos agrícolas. Durante o período colonial, os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua maneira de governar e, principalmente, a língua que falamos e com a qual escrevemos. A divisão territorial em municípios também é herança portuguesa. Eles impuseram muitos desses aspectos de sua cultura a outros grupos étnicos, os indígenas, que já habitavam essas terras, e os africanos, que foram escravizados e trazidos à força para a América. Mas também receberam muitas influências desses grupos. Então, pessoal, Portugal veio para o Brasil para conseguir riquezas. Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, depois o ouro e depois outros produtos como café. Aí, durante o período colonial, eles trouxeram os costumes, a religião, a cultura deles para cá. Aí eles influenciaram os indígenas e depois os africanos que trouxeram para cá para serem feitos de escravos. Porém, os indígenas e os africanos também influenciaram eles, como por exemplo o fato de tomar banho todo dia. Isso é uma herança indígena. Aí agora, pessoal, vamos para as perguntas. Todas as respostas estão no texto. 1. Entre qual período o Brasil foi colônia de Portugal? Entre qual ano e qual ano o Brasil foi colônia? 2. Quem era metrópole e quem era colônia? No texto, metrópole era o país que governava o outro, e a colônia era o país que eles chegavam. Então lá no texto está falando quem era metrópole e quem era colônia. Se você tiver em dúvida, é só voltar na leitura e na explicação do professor. 3. Além do pau-brasil, como Portugal conseguiu riquezas no Brasil? Lá no texto fala que depois do pau-brasil, Portugal foi atrás de outras riquezas. Quais foram? Depois a 4. Quais outros grupos étnicos viviam no Brasil nesse período? Além dos portugueses, quem vivia aqui no Brasil? Que os portugueses até influenciaram também. Vocês vão procurar no texto ou vocês podem voltar na leitura do professor para procurar as respostas. Aí agora, pessoal, na página 52 e 53 do Aprender Sempre. Aula 2, porque é importante preservar a natureza. 1. Com o colega, leia o texto abaixo. Áreas de pastagem derivadas do desmatamento ilegal, próximo à terra indígena Mencragnote, Pará, Brasil. Então aqui a gente tem a mata original e as terras depois do desmatamento. Preservar a natureza é forma barata de evitar pandemias, diz estudo. Vamos ver um pouco mais sobre isso?
Impedir o surgimento de novos vírus com medidas de prevenção seria 500 vezes mais barato do que remediar uma pandemia, segundo pesquisa publicada em 23 de julho pela revista Science. Ações como diminuir o comércio de animais selvagens e o desmatamento de florestas tropicais pelo mundo custariam até 31 bilhões de dólares, cerca de 160,3 bilhões de reais por ano. Até julho, os danos causados pela Covid-19 são estimados em cerca de 15 trilhões de dólares, em torno de 77,5 trilhões de reais, valor mais ou menos 500 vezes maior. Os pesquisadores destacaram que, além do novo coronavírus, que tem como origem provável os morcegos na China, outros vírus, como o ebola, foram transmitidos para seres humanos por animais silvestres. Por causa da devastação ambiental, bichos que hospedam vírus acabam perdendo o habitat natural e vão em busca de casa e alimento em lugares ocupados por pessoas, o que facilita a transmissão. Assim, uma forma de prevenir novas pandemias e pandemias é justa a preservação do meio ambiente, segundo o estudo coordenado pela Universidade Princeton dos Estados Unidos, em parceria com cientistas do Brasil, da China e do Quênia. O que mais fazer? Os autores recomendam ainda outras formas de prevenção, como a fiscalização de áreas onde as pessoas têm muito contato com animais, para identificar o surgimento de novos vírus antes que eles se espalhem, e o acompanhamento de criações de animais, principalmente as que têm mais chances de transmitir vírus para os humanos, como de porcos e aves. Pelos cálculos feitos para o estudo, o maior investimento, 19,4 bilhões de dólares, cerca de 100,3 bilhões de reais, seria para acabar com o comércio de carne de animais selvagens na China. Em seguida, com custo de 9,59 bilhões de dólares, em torno de 49,6 bilhões de reais, está a redução pela metade do desmatamento em todo o mundo. Apenas na floresta amazônica brasileira, o custo para reduzir o desmatamento seria de 1,5 bilhão de dólares, aproximadamente 7,7 bilhões de reais, por ano. Apoiar os indígenas e seus territórios é uma das medidas indicadas para conter o desflorestamento na região. Com uma grande diversidade de morcegos e primatas, como macacos, que podem ser hospedeiros de vírus, a floresta amazônica e o seu desmatamento representam risco para o surgimento de novas doenças. Fontes do Estado de São Paulo, Science e The Guardian. Então aqui, pessoal, é um texto que vai falar sobre como que a gente pode evitar epidemias e pandemias se caso houvesse um investimento correto para evitar o desmatamento, para se cuidar da natureza. Porque assim os animais selvagens eles conseguiriam permanecer no seu habitat natural sem invadir o local dos humanos. Como também evitar o comércio de carnes de animais selvagens. Na 2, pessoal, com o seu colega ou com a ajuda de um adulto, leia o texto e grife as partes que estão inseridas as informações que respondem às perguntas abaixo. Então vocês vão reler o texto, podem ver a leitura do professor de novo, peçam ajuda para um adulto, para grifar, ou seja, você vai passar ou lápis colorido em cima ou passar um lápis embaixo, respondendo as perguntas. A. Segundo pesquisadores, de que forma as pessoas foram contaminadas pelo coronavírus? Então, na hora de grifar, pessoal, você não vai precisar copiar toda a resposta aqui. Você vai procurar lá no texto e na hora que você achou, você pode ou passar o lápis embaixo, ou você pode passar o lápis em cima da resposta. Tá bom? Então, ó. A. Segundo pesquisadores, de que forma as pessoas foram contaminadas pelo coronavírus? B. Qual é uma boa forma de evitar epidemias e pandemias? E C. Por que a devastação ambiental facilita a transmissão do vírus? Lá no texto, vocês vão procurar um trecho que melhor responda essas 3 perguntinhas. Aí depois na 3, você vai procurar no dicionário a diferença entre epidemia e pandemia. Então, pessoal, nas páginas 20 e 21 do guia, nós teremos dois extratos de um dicionário, onde estamos falando sobre epidemia e pandemia. O professor vai ler o de epidemia depois do de pandemia. Vocês vão ver qual das respostas encaixa melhor para definir epidemia. Tá bom? Todas elas são respostas válidas, mas vocês vão escolher apenas uma. Significado de epidemia substantivo feminino.
Medicina. Aumento fora do comum do número de pessoas contaminadas por uma doença em determinada localidade ou região. Epidemia de dengue. Medicina. Doença infecciosa e contagiosa que se espalha ou ataca com rapidez um grande número de pessoas numa determinada região. Aí depois nós temos outros. Auge de um fenômeno, comportamento, ação de generalizar com muita rapidez o que está na moda, ou até mesmo disseminação de uma doença contagiosa. Vocês vão ver qual significado encaixa melhor. Depois, pandemia. Substantivo feminino, doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, continente, etc. Epidemia que se dissemina por toda uma região, extensão de uma epidemia e todo um continente, a todo o globo terrestre. Aí depois nós temos dois figurados, qualquer coisa que se espalha rapidamente ou então todo o povo. Vocês vão ver qual dessas duas opções encaixa melhor para você definir pandemia. E aí você vai anotar na resposta 3, epidemia e pandemia.